Informo que esta reunião está sendo transmitida através do portal da Câmara Municipal de São Paulo, no endereço www.câmara.sp.gov.br, no link Auditórios Online. Esta audiência vem sendo publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo diariamente, desde o dia 19 de junho de 2015. Essa audiência pública foi requerida através do requerimento 27/2015, de autoria do vereador Mário Covas Neto, aprovado em reunião ordinária do dia 17 de junho próximo passado pela Comissão de Administração Pública, para tratar das questões relativas à criação dos novos conselhos e ao processo eleitoral, propiciando dessa maneira a melhor discussão frente às possíveis mudanças que se desejam realizar. Foram convidados para esta reunião, além dos vereadores desta casa, o senhor Gabriel Chalita, secretário municipal de Educação, que mandou um representante, o senhor Sérgio Pinto Carvalho. O senhor Eduardo Suplicy, secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania. O senhor Francisco Macena, secretário de Governo Municipal. O doutor Eduardo Dias de Souza Ferreira, digníssimo promotor de Justiça e Defesa dos Interesses difusos e coletivos da infância e da juventude. O senhor José Luiz Nodar Ribeiro, presidente do Conselho Coordenador da Sociedade de Bairros do Jabaquara e adjacências com Sabeja, representado nesta oportunidade pelo senhor Mauro Silva, conselheiros do Conselho Tutelar da Sé, senhor Mauro Caseri, presidente do Conselho Municipal em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA. Eu gostaria de convidar então aqueles que foram citados aqui, convidados, e seus representantes, que que tomem assento aqui à mesa. Sente-se, por favor. Esta audiência pública foi solicitada em uma reunião de Câmara nos Bairros, em que foi solicitada exatamente pelo seu Mauro, em nome da Consabeja, que é o Conselho Coordenador da Sociedade de Bairros de Jabaquara e adjacências, para tratar deste assunto. E nós então aprovamos isso em reunião e por esta razão estamos aqui. Eu acho que inicialmente, como foi requerida pelo senhor Mauro, eu acho que o ideal é que ele comece a fazer a explanação com as dúvidas que ele tem, e aí a seguir a gente passa a palavra para as demais pessoas convidadas, que assim já pode responder aos questionamentos que o senhor eventualmente tenha. Ok? Pode ser assim? Então, com a palavra, por favor, senhor Mauro Silva. Cumprimento a todos os presentes, cumprimento o vereador Mário Covas, o vereador Camisa 9, o vereador Cabrabon e os demais componentes da mesa, o público presente e o telespectador. Nessa reunião da Comissão de Bairros do Jabaquara do dia 29 de maio, próximo passado, fomos informados que já estava em vias de publicação o edital da eleição do Conselho Tutelar, né? Processo eleitoral do Conselho Tutelar na cidade de São Paulo, que é um processo que vai ser unificado, a eleição do dia 4 de outubro, e também que já haveria sido feito um decreto criando ou estabelecendo os 52 conselhos tutelares, né? Existia 43 conselhos tutelares, o prefeito, através de um decreto, criou mais 9, né? 52, então, 44 virou 52, então criou mais 8, e criou também uma divisão que no nosso entendimento é complicado, porque
A lei original, que é 11.123, criou 20 conselhos tutelares, que seguia aquela antiga divisão das administrações regionais, mas o limite dos conselhos tutelares eram os próprios distritos que estavam inscritos naquelas administrações regionais. Em 2001, 2003, na gestão da prefeita Marta Suplicy, ela ampliou o número de conselhos tutelares, mais ou menos 33, alguma coisa assim, e deu uma nova dimensão, e aí já começou o primeiro problema, porque criaram 2 conselhos tutelares no distrito do Grajaú, fazendo que a divisão fosse uma avenida principal. E agora que essa nova divisão desse conselho, agora criado por decreto, esse é um questionamento primeiro, viu, vereadores? Como é que você cria um conselho tutelar por decreto, se ele vai gerar despesa, funções, cargos e uma série de outras despesas, e não está sendo criado por lei? E qual é o problema? Embora a lei que defina quais são as áreas de competência dos conselhos tutelares, nesses 8 novos decretos, conselhos que foram criados, criou-se 2 conselhos tutelares na cidade de Tiradentes, também fazendo uma divisão por ruas e não por distrito. Estou falando isso daí porque a divisão aqui na cidade de São Paulo se dá por distritos. Então, quando você vai ter a competência do conselho tutelar, é muito mais simples e direto e legal você fazer essa competência pelo distrito e também pelo morador, porque o morador, ele mora no distrito, e é em função do distrito que ele vai cobrar esse serviço do conselho tutelar. Então, nós fizemos o pedido na audiência da Câmara nos bairros do Jabaquara, no dia 29, o vereador Mário Covas estava presente, de pronto ele acolheu a nossa demanda, trouxe para casa, para a Câmara, e aprovou essa audiência pública. E aí qual foi a nossa surpresa? Que nesse intervalo foi publicado o edital. Aí publicou-se o edital no dia 4 de junho, no Diário Oficial, viu, vereador? E aí eu distribuí cópia para vocês, depois quem quiser, o público também vai ter algumas cópias para avaliar. Qual é o complicador? A lei federal diz que a eleição do Conselho Tutelar é regulada por lei municipal e que ele deverá ter pelo menos um Conselho Tutelar por município, pelo menos um, e será eleito pelos moradores da localidade, da comunidade local. Aí nós temos a Lei 11.123 de 91, que ele define claramente que a eleição será, os conselhos, o eleitor, né, vai poder votar no Conselho Tutelar. Eu vou entrar já pontualmente para vocês entenderem qual é o complicador do edital que a gente chamou a atenção da Câmara Municipal. Então, a questão, o edital, que é uma resolução, viu, vereador, é uma resolução, não é decreto nem lei, é uma resolução do Conselho Municipal da Criança, um conselho que é 16 membros, 8 membros do governo e 8 membros representando entidades da sociedade civil. Ele apresenta diversas irregularidades, sendo que a primeira, ou mais importante, ou fundamental, está no seu artigo 3º. Os candidatos ao Conselho Tutelar da cidade de São Paulo serão escolhidos por meio de voto universal, direto, secreto e facultativo a todas as pessoas a partir de 16 anos que tenham, aí começa a primeira ilegalidade, inscrição eleitoral correspondente às zonas eleitorais. Então, essa questão de zona eleitoral não existe nem no decreto, nem na lei municipal. E eu até faço a menção no texto, né, que esse artigo contraria o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei federal, que o artigo 133 diz expressamente que o conselho será composto por 5 membros, escolhido pela população local para mandato de 4 anos, porque houve essa alteração, era 3 anos, agora são 4 anos, e unificou a data de eleição, né? É uma lei federal que 12.696 de 2012 que fez estendeu o mandato de 3 para 4 anos e unificou as datas de eleição para 4 de abril. Então, no Brasil inteiro, a eleição vai ser 4 de outubro, desculpa. Aí, o que eu vou em seguida? Além do edital contrariar, dizer inscrição eleitoral, né, correspondente às zonas eleitorais, quer dizer, o eleitor, eu não sei se eu vou votar no candidato ao Conselho Tutelar que mora no meu bairro, porque depende do meu título de eleitor.
Se eu moro no Jabaquara e por casualidade meu título de eleitor é lá do Campo Limpo, que eu comentei aqui com o vereador Camisa 9, eu vou ter que votar lá em Campo Limpo, só que eu vou ficar 4 anos pedindo serviço para o Conselho Tutelar do Jabaquara. Então isso aí já é uma primeira ilegalidade flagrante do edital. E contraria a regulamentação do decreto municipal, que é o 31986 de 92, que regulamentou aquela lei da época da Irundina, a 11.123 de 91, e depois também o decreto, que foi depois alterado pelo prefeito Kassab, que dizia o seguinte, ele fez uma adequação, né? São considerados eleitores todas as pessoas a partir de 16 anos que possuam título de eleitor e comprovarem no ato de votação residência na região correspondente à atuação do Conselho Tutelar respectivo, nos termos exigidos pelo edital. Então, só para esclarecer que chegou alguns questionamentos. Então é nos termos do edital? É nos termos do edital, segundo o decreto e a lei municipal e federal. Só para vocês lembrarem, título não comprova residência. Aqui nós estamos numa casa legislativa, que todo ano, ou pelo menos regularmente, disputa eleição. Qualquer vereador aqui tem consciência de que o título de eleitor não comprova residência. Tanto que eu posso ser residente aqui e ter o título de eleitor lá da Bahia, por exemplo. Aí eu vou entrar na conclusão direto, vereador. Vocês já entenderam, acho que claramente, que o edital está contrariando o disposto tanto na lei federal, na lei municipal e nos decretos, inclusive o último decreto do prefeito Haddad, que no último decreto ele mudou um pouquinho o processo eleitoral, porque ele disse exclusivamente, antes era cada eleitor votava em um único candidato. Aí ele fez uma mudança no decreto, dizendo que o eleitor vai poder votar em até 5 candidatos. Isso daí vai seguir uma outra complicação que eu falo no final da minha exposição. Então eu vou indo para as conclusões, o que a gente está denunciando da ilegalidade do processo eleitoral. Então o edital da eleição do Conselho Tutelar viola direito dos moradores votarem em seu respectivo Conselho Tutelar. Porque se eu moro no Jabaquara e por casualidade alguém disse que o meu título é de Tiradentes ou Campo Limpo, eu vou ter que me deslocar para votar num conselho que não é da minha região e vou ficar 4 anos pedindo serviço para aquele Conselho Tutelar. Então, com a exigência, né, de voto em zona eleitoral, ele está fazendo com que o eleitor que não resida na sua zona eleitoral tenha o seu direito ao voto violado, conforme lhe garantia na lei federal e na lei municipal. O item 2, o edital caça o voto de mais de 1 milhão de moradores, que essa é a estatística ou que a gente tem do Tribunal Superior Eleitoral, que nós temos mais de 1 milhão de moradores na cidade de São Paulo que têm títulos de outra cidade. Alguém pode até argumentar, mas por que o pessoal está com o título de outra cidade e não está aqui? Bom, esse edital, em vez de falar, você tem o prazo de 30 dias, 60 dias para transferir o título, ele disse nesse edital que a data da inscrição eleitoral só valia em 3 de abril. Então, quer dizer, vejam a incoerência. Eu publico o edital no dia 4 de junho e digo que valia a inscrição do título eleitoral em 4 de abril. Então, mesmo que eu quisesse transferir o meu título de eleitor para São Paulo, eu ainda assim estaria impossibilitado de votar. O item 3, esse é a questão grave que aí entra na prática dos candidatos. Tem algumas pessoas que já até se inscreveram e depois pode até esclarecer para os vereadores a situação prática. Ele não estabelece a questão do posto de votação. Então o candidato, por exemplo, do Jabaquara hoje, eu não sei onde que é o posto de votação. Não foi definido. Aliás, a gente recebeu a informação que hoje, na presente data, está tendo reuniões nas subprefeituras para escolher uma comissão eleitoral que ela vai dar uma regularizada, uma normatizada nesse processo eleitoral. Só para informar, vereador Mário Covas, olha o absurdo. Você vai para uma eleição, você não sabe o posto de votação, você não sabe quantos postos de votação vai ter, você não sabe, que eu alinhei aqui, para o pessoal ficar mais indignado, ninguém sabe como é que vai ser essa votação. Então não sabe se vai ser
folha de papel, se vai ser urna eletrônica, se vai ser quadradinho, se vai ser número, se vai ser nome. Onde serão os postos de votação? Não se sabe. Qual é uma suspeita que aconteceu em outras eleições? A partir da inscrição dos candidatos, vereadores, se estabeleceu os postos de votação. Olha a questão da improbidade, vamos dizer assim, moral e administrativa. Você primeiro escolhe o candidato que vai para a eleição, depois você escolhe o posto de votação. Se for um candidato tiver um posto de votação ao lado da minha comunidade, ou da comunidade que eu faço parte, automaticamente estou facilitado nessa eleição. Isso aí, o caso concreto, por exemplo, na região de Parelheiros, tem distâncias de 30 quilômetros. Quer dizer, se você colocar um posto de votação, mesmo que seja numa escola pública, você ainda está alijando comunidades, ter que andar 10, 15 quilômetros para votar. O edital não regulamenta, outra coisa grave que aconteceu, vereador, como que vai ser a campanha. Porque se eu posso votar de 1 a 5 candidatos, significa como é que eu vou fazer essa campanha? Eu posso colocar no meu folhetinho publicitário o nome de 2 candidatos? Isso pode caracterizar corrupção ou então abuso do poder econômico? Essa é uma dificuldade, porque a gente sabe que essa questão de voto em até 5 vai criar chapas informais, né? Quer dizer, uma entidade, uma associação religiosa, um partido político. Não estou criticando as associações, não. Estou dizendo que isso vai induzir a essa formação de chapa. Outra coisa, aí, para finalizar a questão grave também, que não está nem na lei, nem no decreto, e é simplesmente uma deliberação, uma resolução do Conselho Municipal, exige que os candidatos tenham o aval de entidades registradas no CMDCA. O que significa isso? Quer dizer, eu vou eleger um conselheiro que vai fiscalizar a minha entidade, porque o CMDCA, para uma entidade registrar, ela tem que submeter o seu programa e os seus documentos ao Conselho Tutelar. Ele vai ser fiscal dessa entidade, mas ele só pode ser candidato se ele tiver o aval dessa entidade. Outra coisa, entidades do CMDCA também recebem verbas do Fundo da Criança. E quando ele escreve um programa, ele também é fiscalizado por esse conselheiro. E aí tem uma aberração, que a gente pode dizer, é o seguinte: não, mas o edital fez isso para proteger, vamos dizer, a criança e adolescente com entidades cadastradas, né, no CMDCA. Só que aí tem uma exceção, vereador. Ele permite que o candidato seja indicado por um movimento popular, que tenha mais de 2 anos e tenha 20 assinaturas. Então, quer dizer, se eu tiver num movimento de ocupação ou alguma situação sem registro em cartório, sem CNPJ, sem diretoria, sem responsabilidade civil, junta as 20 assinaturas e apresenta um candidato. Uma entidade que tem 30 anos de existência, que nem o Consabeja, por exemplo, que dentro da sua estrutura criou fóruns de defesa do direito da criança e do adolescente, o Consabeja não pode indicar um candidato. Não pode avalizar dizendo que esse candidato atua na defesa da criança e do adolescente. E nem as escolas públicas. Se eu tiver uma associação que cuida de uma creche, todas as creches conveniadas, quem conhece aqui, é através de uma associação, que ela monta a creche, ela tem lá 10, 15, 20 funcionários, funcionários, professores, enfermeiros, que atuam 10, 15, 20 anos, não serve como experiência para ser candidato a conselheiro tutelar, porque está amarrado nesse conluio, eu chamo de conluio, de você ter o aval de uma entidade registrada no CMDCA. Quer dizer, quem você vai fiscalizar é que vai apoiar você. Então, o nosso pedido, vereador, concluindo, é no seguinte sentido. Primeiro, anule-se essas questões do edital que são flagrantemente contrárias à eleição e viola o direito do eleitor. Primeiro, viola o direito do eleitor, da criança e do adolescente ser representada por um conselheiro que realmente reside na sua região. E como sugestão, o pessoal falou assim: como é que faz então se eu não vou pedir o título de eleitor e a zona eleitoral? Tem um exemplo clássico que está acontecendo agora na cidade de São Paulo. Está acontecendo o processo da eleição do Conselho da Juventude. Como é que eles estão fazendo para o eleitor? Tem que você se cadastrar, sendo de 15 a 30 anos, você vai na prefeitura e se cadastra, comprovando aonde que você reside. A partir dessa comprovação, você está inscrito para votar na eleição de 4 de outubro. Então,
Então, sugestão a gente tem. Agora nós estamos denunciando que o processo está viciado e eu não queria acusar qual é a intenção do vício, mas vocês podem tirar suas conclusões. Muito obrigado.